Algo incrível e assustador foi descoberto ao sobrevoar o deserto do Peru. Figuras gigantescas desenhadas no solo, animais, formas geométricas e seres que parecem não humanos. Quem fez isso? E por quê? Agora pense. E se essas linhas não fossem apenas arte antiga, mas sinais deixados por algo que não pertence a este mundo? Nas últimas décadas, cientistas, ufólogos e curiosos do mundo inteiro vêm tentando decifrar o enigma das linhas de Nazca, um dos maiores mistérios arqueológicos da Terra. E a cada nova descoberta, a pergunta volta com ainda mais força. Será que estamos diante de uma mensagem alienígena deixada para nós há milhares de anos? Neste vídeo, vamos explorar a fundo essa incrível descoberta e tentar entender como e por que essas marcações ou sinais foram feitos. Você vai ver imagens reais, evidências surpreendentes e teorias que vão muito além do que a ciência tradicional costuma aceitar. Prepare-se para uma jornada por sinais gigantes no chão do Peru. Então, já deixe seu like no vídeo e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Poderia estes sinais serem forma de comunicação com algo ou alguém no espaço? É bem provável. As linhas de Nazca cobrem uma área de mais de 500 quilômetros quadrados no deserto do sul do Peru. São mais de 300 figuras, entre animais, plantas, formas geométricas e pistas que parecem decolagens. Isso mesmo. De cima, algumas linhas se assemelham a verdadeiras pistas de pouso. E aqui começa o mistério. Esses desenhos só podem ser vistos completamente do alto. Mas como um povo que viveu há mais de 2000 anos, sem acesso a balões, aviões ou qualquer tecnologia de voo, conseguiu criar algo em tamanha escala e precisão? As primeiras imagens aéreas das linhas foram registradas apenas nos anos 1930, quando aviões comerciais sobrevoaram a região. E o que se viu do céu foi tão impressionante que logo surgiram teorias que iam além da arqueologia tradicional. A mais famosa, a de que as linhas de Nazca teriam sido criadas para seres vindos do espaço. E não foram apenas entusiastas da ufologia que pensaram nisso. Erich von Däniken, autor do livro Eram os Deuses Astronautas, popularizou a ideia de que esses desenhos gigantes seriam uma forma de comunicação com visitantes de outros mundos, ou até mesmo uma espécie de guia de pouso para suas naves. Mas as perguntas continuam. Por que essas figuras foram desenhadas? Como conseguiram tamanha precisão? E o mais intrigante, para quem elas foram feitas? Por décadas, arqueólogos e cientistas tentaram entender a real função das linhas de Nazca. Algumas hipóteses apontam para rituais religiosos, relacionadas a pedidos de chuva, fertilidade ou agradecimentos aos deuses. Outras dizem que poderiam ser um gigantesco calendário astronômico. E, de fato, algumas linhas apontam diretamente para eventos celestes como solstícios e equinócios. Mas mesmo essas teorias convencionais enfrentam sérios desafios. A complexidade geométrica das figuras, o alinhamento preciso e a escala colossal de algumas delas continuam desconcertando especialistas até hoje. A verdade é que nenhuma teoria conseguiu explicar completamente como e por que essas linhas foram feitas com tanto esforço por uma civilização que supostamente não tinha acesso a ferramentas avançadas. Agora, acrescente a isso um fato ainda mais intrigante. Recentes estudos com tecnologia de mapeamento a laser revelaram figuras inéditas, escondidas sob camadas de areia e erosão. Algumas delas lembram criaturas que nem existem mais, como um felino gigante ou um pássaro com asas desproporcionais. Teriam essas figuras sido inspiradas em algo que os Nazcas viram? Além disso, há relatos de interferência magnética e anomalias eletromagnéticas na região. Instrumentos de navegação e até mesmo equipamentos eletrônicos simples costumam falhar ali. Coincidência? Ou há algo mais escondido sob o solo do deserto? Seja qual for a explicação,
As linhas de Nazca continuam resistindo ao tempo e às respostas fáceis. E a cada nova descoberta, o mistério só parece aumentar. Se por um lado a ciência tenta explicar as linhas de Nazca como manifestações culturais ou religiosas, por outro, há quem acredite que estamos diante de algo muito maior. Teóricos de antigas civilizações avançadas e até de visitantes de outros mundos veem nas linhas evidências de um conhecimento que ultrapassava os limites da época. Alguns pesquisadores sugerem que as linhas funcionavam como uma espécie de aeroporto primitivo, com pistas de pouso visíveis apenas do céu. Essa ideia ganhou força, especialmente após a popularização dos estudos de Erich von Däniken, que via nessas figuras uma tentativa dos povos antigos de se comunicar com os deuses, ou com seres interplanetários. E a pergunta que não quer calar: por que criar figuras gigantescas em um local tão remoto, com dimensões só perceptíveis do ar, se nem mesmo havia como sobrevoá-las? Teriam os criadores das linhas visto algo vindo do céu? Algo que os inspirou ou até os instruiu? Em algumas representações, como a famosa figura apelidada de O Astronauta, vemos um ser com olhos grandes, traje estranho e braço erguido. Para muitos, isso seria apenas uma figura simbólica, mas para outros, seria um registro claro de um contato com seres que não eram humanos e que deixaram sua marca na cultura dos Nazcas. As linhas de Nazca, nesse ponto de vista, não seriam apenas arte rupestre em grande escala, mas sim um mapa, um código, um chamado ou até uma resposta. Com o avanço da tecnologia, pesquisadores têm usado drones, satélites e mapeamento 3D para analisar as linhas de Nazca como nunca antes. Essas ferramentas revelaram não apenas figuras desconhecidas, mas também detalhes que estavam invisíveis a olho nu. Formas sutis, alinhamentos astronômicos e geoglifos soterrados pelo tempo. Cientistas apontam que os Nazcas usavam métodos simples como estacas de madeira e cordas para criar essas formas gigantescas com precisão surpreendente. De fato, experimentos modernos conseguiram replicar algumas figuras com técnicas rudimentares, o que parece confirmar que seria possível criar os desenhos sem tecnologia avançada. Mas mesmo com essas tentativas, muitas perguntas continuam. Por que tanto esforço para figuras que não podiam ser vistas do solo? Como conseguiram tamanha simetria em terrenos tão amplos? E, principalmente, qual era o propósito? Alguns arqueólogos defendem que as linhas serviam como caminhos cerimoniais, rotas usadas em rituais religiosos. Outros sugerem que eram marcadores de água subterrânea, como um sistema de mapeamento sagrado ligado à sobrevivência no deserto. Hipóteses fascinantes, mas ainda inconclusivas. Enquanto isso, fenômenos curiosos continuam sendo relatados. Equipamentos que falham, bússolas que giram sem controle e relatos de luzes estranhas sobre a região. Nada comprovado oficialmente, mas suficiente para manter o mistério aceso. A ciência avança, sim, mas o enigma das linhas de Nazca continua escapando da lógica. E talvez seja justamente isso que torna esse lugar tão fascinante. As linhas de Nazca permanecem como uma das maiores perguntas abertas da história da humanidade. Feitas por um povo sem acesso à tecnologia moderna, com precisão milimétrica e visíveis apenas do céu, essas figuras nos forçam a olhar não apenas para o passado, mas também para cima. Elas podem ser rituais religiosos, mapas estelares, códigos simbólicos ou até um chamado, talvez deixadas como uma mensagem para alguém ou algo que viria do céu. Um sinal de que, em algum ponto da nossa história, já olhávamos para o universo com perguntas que ainda não têm resposta. E talvez o mais intrigante não seja o que as linhas mostram, mas o que elas silenciosamente escondem. Agora a pergunta é para você. Você acredita que as linhas de Nazca foram feitas apenas por mãos humanas? Ou será que estamos diante de uma herança de algo maior? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de histórias que desafiam o impossível, já se inscreve no canal, ativa o sininho
E compartilha esse vídeo com quem também ama mistérios do universo. Porque aqui, tudo é bem provável.